Senhora deputada, muito bom dia. Bom dia igualmente aos senhores deputados, bem como também bom dia para todas as senhoras, senhores telespectadores da TVAL, bem como senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Hoje nós vamos antecipar de amanhã para hoje a reunião ordinária da comissão, razão pela qual ela se torna, a partir de agora, e havendo quórum, uma reunião extraordinária, atendendo solicitação de senhores deputados, tendo em vista a audiência pública que será realizada nesta casa amanhã, uma audiência pública muito importante, onde exige a participação de deputados. Mas, como temos projetos para deliberar, resolvemos, então, fazer essa antecipação. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da segunda reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à terceira sessão legislativa da 20ª legislatura, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados com cópia, menos como se encontra aprovado. Também temos a presença da eminente deputada Paulinha, que no dia de hoje substitui o deputado Camilo Martins. Seja bem-vinda à nossa reunião. E também a ausência da deputada Luciana Caminha, tendo em vista a agenda externa. Vamos à pauta. Mas antes da pauta, senhores, eu solicitei à assessoria que remetesse aos 40 deputados um novo ofício, lembrando das emendas parlamentares impositivas do 0,55 da Receita Líquida do Estado, que o prazo vence dia 21 de março. Nós, olhando o sistema no dia de ontem, observamos que somente um deputado, né, fez a inscrição das suas emendas. E hoje é dia 11. É dia 21 o prazo. Dia 21 nós vamos estar aí num prazo bem exíguo para fazer todo o processamento e mandar para o Poder Executivo. Então, nós temos prazo de cumprir conforme determina a legislação. Então, é bom nós lembrarmos os deputados, tá, de que cada um de nós temos esse direito, conforme determina a Constituição do Estado, mas que vamos observar. Dia 21 já é semana que vem, né? E são mais deputados com direito a 20, os deputados podem ter direito até 50, 60 e menos, porque não atingiram a cota prevista conforme a legislação. Então, é muito importante, né? Se os membros da Comissão de Finanças puderem ajudar a lembrar os deputados, é importante. Vamos aos projetos. Vamos começar com o deputado Jair Mioto. Projeto de Lei 0515/2023. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, trata-se de projeto de lei de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que visa alterar a Lei 18.182, 12 de agosto de 2021, que institui, no âmbito do Estado de Santa Catarina, a política estadual, política de educação digital nas escolas, cidadania digital, com o fim de incluir o combate à dependência tecnológica na referida política. A justificativa do autor visa incluir, então, a desintoxicação digital, a política de educação digital nas escolas, com foco no combate à dependência tecnológica. A demanda surgiu no 12º Encontro Estadual de Vereadores Mirins, que entregou a essa Casa Legislativa uma carta com preocupações sobre o tema. A proposta também considera recomendações médicas e o Plano Nacional da Primeira Infância, visando proteger as crianças e adolescentes. O projeto busca complementar a política de cidadania digital e estabelece o prazo de 2 anos para sua implementação. Além de propor medidas para o combate à dependência tecnológica, a matéria prevê uma multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento do prazo para a implementação da política, sendo essa multa destinada a garantir a implementação da política pública que será revertida para o Fundo de Reconstituição de Bens Lesados. Em razão do exposto, antes de proferir o relatório e voto, esse colegiado, com amparo no inciso 14º do artigo 71 do Regimento Interno, requer diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil com o propósito de trazer aos autos a manifestação da Secretaria de Estado da Educação a respeito da matéria, bem como dos órgãos estaduais que julgar pertinentes, visando a instrução do respectivo processo legislativo. Senhoras deputadas e senhores deputados, é pelo diligenciamento o parecer do deputado Jair Mioto ao projeto de lei 0515/2023, que tem como autor o deputado Napoleão Bernardes. É em discussão, não havendo quem queira discutir em votação.
Senhores deputados, concordam, permanece como se encontra aprovado o parecer. Deputado Gessé Lopes. Obrigado, presidente, caros colegas. Quero mencionar a presença do vereador Robinho Passo de Torres, que está aqui presente conosco hoje. Tenho dois relatórios para fazer, de 2 projetos de lei. Vou para o primeiro, que é do Camilo Martins, aquele projeto que nós discutimos na última reunião, sobre aquela situação de entradas específicas para PCD em eventos, que estava muito relativo, né? Relativizado, não tinha especificidade com relação à quantidade de pessoas, formas, e a gente criou aqui uma limitação, para não dificultar futuramente aí possíveis eventos, né, de pessoas que queiram fazer eventos e por conta de uma burocracia desnecessária acaba não conseguindo promover o evento, pode acabar se incomodando por conta das leis. Então, eu fiz aqui uma emenda e vou estar lendo aqui o voto junto com a emenda substitutiva. Como antecipado, com todas as vênias, a senhora relatora, na análise desse deputado não se vislumbrou aprofundamento no voto atacado dos pontos essenciais cabíveis a este colegiado, quais sejam os impactos orçamentários e, em segundo plano, a razoabilidade da criação de institutos que tendem a afetar, além do Estado, o empresariado. E assim, entendendo, passo a tratar desses pontos. A primeiro olhar, vejo que o projeto é, sim, meritório e sua proposição traz benefícios reais e de simples implementação, o que revela que a proposta, muito embora traga consigo alguma criação de despesa, merece prosperar. Contudo, certos pontos da proposta não se mostram razoáveis ou convenientes, sendo caso de promover algum ajuste nesse texto. Inicialmente, em que pese tenha sido superada a matéria constitucional, legal e de técnica legislativa pela admissão na CCJ, tenho comigo que a promoção dos ajustes que serão apresentados possibilita a este colegiado adequar a redação do projeto aos ditames da Lei Complementar número 95 de 98, em especial quanto aos seus artigos 7º, 10º e 11º. No segundo aspecto, adentrando o mérito, entendo que a obrigatoriedade proposta no texto não pode ser completamente generalizada, mas deve ter como termo base, ao menos, o volume de público esperado, o tipo de evento, pago ou aberto, e o próprio local onde será realizado. Razão pela qual proponho nova redação ao projeto para delimitar de forma clara e com certas limitações em quais eventos deverá ser aplicado o debatido. Assim sendo, sugiro que o texto estabeleça o termo base de público como sendo de 500 pessoas, em ambientes fechados ou pátios cercados, aplicável aos eventos pagos e a partir de 1.500 pessoas em ambientes abertos ou fechados, em eventos gratuitos e ainda que existente algum tipo de controle de acesso ou registro de entrada. Sem prejuízo, proponho que a fiscalização possa ser flexibilizada em casos de eventos realizados em locais que, embora possuam múltiplos portões de acesso, citado o autor, a própria configuração do espaço ou o público estimado possibilitem prever eventual agravamento das filas ou concentração excessiva nos acessos do público geral. Por fim, em balanço com o recém-explicado, adiciona-se ao texto previsão expressa de que pessoas com deficiências motoras ou que exijam atenção especial no acesso aos eventos possam ser atendidas prioritariamente em qualquer dos acessos, como hoje já vem sendo realizado, mas aproveitando-se o ensejo para a positivação estadual.
Neste cenário proposto, entendo que o impacto orçamentário, ainda que seja de estimativa impossível, imprevisibilidade de eventos e de público, é quase nulo ao Estado, vez que esse tipo de política já é implementada na maior parte dos eventos, sendo a proposta somente uma forma de unificar e uniformizar a prática. Quanto ao setor privado, por outro lado, entendo que a limitação com base no público estimado e conveniência dos espaços possibilita uma aplicação já considerada nas despesas do evento, sendo prática e de fácil implementação. Ademais, mantida a questão de divulgação da acessibilidade, que já era prevista no parágrafo único do artigo 115 da Lei 17.292, concluo que o próprio mercado se autorregula, de modo que o público-alvo desta medida poderá, com base nesses critérios, optar por prestigiar ou não prestigiar os eventos que assim empreguem maior cautela e consideração às pessoas com deficiência. Diante do exposto, voto, no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação, com fundamentos nos artigos 73, 144 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, pela admissibilidade do prosseguimento da regimental tramitação do projeto de lei 510/2024 e, no mérito, pela sua aprovação na forma da emenda substitutiva global que ora apresento, presidente. Senhora deputada e senhores deputados, projeto de lei de número 0510 de 2024, autoria do deputado Camilo Martins. No âmbito interno desta comissão, foi designada a relatora a eminente deputada Luciane Carminato. Sua Excelência, quando da emissão do seu relatório e voto, fez pela aprovação da matéria. No entanto, houve solicitação de visto por parte dos senhores deputados Gessé Lopes e Sargento Lima. O deputado Gessé Lopes, no dia de hoje, faz a sua manifestação relatando um voto visto ao projeto de lei, o 510, anexando pela aprovação, mas anexando emenda substitutiva global. Como se manifesta o deputado Sargento Lima? Presidente, fico contente com a manifestação do deputado Gessé Lopes. A gente tem que dar uma analisada no que diz respeito ao que nós enfrentamos no estado de Santa Catarina ali, quando se trata de manifestações dessa natureza, quando se impõem restrições. Vamos lá. Para eventos públicos, 500 pessoas, nós temos cidades aí que a grande maioria dos nossos municípios são muito pequenos. Nós estaríamos impondo restrições a municípios menores ainda de acessar a possibilidade de estar realizando eventos. E dos públicos privados, 1.500 pessoas. É um número extremamente considerável isso. Então, também respeito de forma muito contundente a opinião de todos, mas é um momento que a gente não pode estar engessando a possibilidade de realização de eventos em lugares menores, sendo que a própria legislação, e eu acredito que já existe uma regulamentação dentro do próprio setor de eventos em relação à acessibilidade, acompanha as leis federais, leis estaduais que já existem. Então, a gente poderia estar causando um impeditivo aí de estar fazendo os nossos eventos aí com um número de menor monta, impondo-lhe ali sacrifícios de criação de uma nova acessibilidade. Tanto que, quando foi lido o voto da relatora, da deputada Luciane Carminati, a única pergunta que eu fiz é a existência de múltiplas entradas para o evento. Isso que já é normal, isso já acontece, né? Agora, criar um empecilho, né? Então, a gente tem que saber qual é a nossa realidade dentro do estado de Santa Catarina. Então, eu vou acompanhar aqui a emenda substitutiva do deputado Gessé Lopes, que é muito pertinente a essa comissão. Senhora deputada, senhores deputados, o deputado Sargento Lima se manifesta não apresentando o voto visto, mas concorda com o relatório e voto do deputado Gessé Lopes. No entanto, senhores e senhoras, a deputada Luciane Carminati não se faz presente, ela é relatora. Como é prática essa comissão, sim, nós vamos retirar de pauta. Vou pedir para a assessoria já encaminhar para o deputado o relatório e voto visto do deputado Gessé Lopes, para que na próxima semana, na próxima reunião, possamos deliberar. Por quê? Porque ela tem que estar presente
e afirmar se mantém o voto ou não mantém. Mantendo, vai em votação o voto dela. Não mantendo, se concordar com o voto visto, vai em votação o deputado vice-deputado Sem José problemas. Lopes. Senhor Retirar de presidente, pauta. Deputada se me permite, Luciane, a deputada Paulinha, por gentileza. pela Por ordem, muito brevemente, eu só quero aqui, em primeiro lugar, né, agradecer a manifestação de Vossa Excelência de acolhida a mim, que substituo pontualmente o deputado Camilo, que está em agendas externas e me pediu que me fizesse presente. Mas eu quero também, de uma forma especial, saudar e agradecer ao deputado Gessé, que buscou, numa matéria que é tão preciosa para nós, Podemos, para o deputado Camilo, para mim, para a Janice, que foi uma candidata a deputada estadual que seguiu nas fileiras na eleição passada e que advoga por essa causa, a questão da pessoa com deficiência. E vejo que o deputado Gessé fez um esforço para ainda manter a aprovação da matéria, construindo um caminho que não fosse tão penoso para o cumprimento da medida legal, em que pese nós tenhamos a convicção de que o ajuste fino, deputado, que se precisa fazer nas instituições, nos locais, nos ambientes públicos que promovem eventos para o acesso de uma pessoa com deficiência, quando esta deficiência é física, ele é mínimo, e essa é uma das lutas, uma das bandeiras das pessoas com deficiência. No mais, deixar aqui o meu abraço a todos, e folgo em saber que o deputado Gessé teve essa sensibilidade também de entender o objetivo, princípio da lei proposta pelo colega Camilo. Muito obrigada, senhor presidente. Continua com a palavra o deputado Gessé Lopes. Presidente, tem mais um PL aqui de autoria do deputado Alex Brasil, que dispõe sobre a criação do cadastro estadual de homicidas, de agentes de segurança pública e da outras providências. Trata-se de proposta visando a constituição de cadastro de pessoas condenadas com sentença transitada em julgado pelo crime de homicídio praticado contra autoridades de segurança pública, conforme artigo 1º da medida em análise. Da análise fria da matéria, sem considerar a realidade atual dos fatos e do Estado de Santa Catarina, poderia-se inferir a criação de despesa. Contudo, o fato é que o PL não inova no quesito estrutura ou tecnologia, sendo medida com relativa facilidade de implementação, visto que o Estado já possui acesso a sistemas, inclusive nacionais, que possibilitam o controle das pessoas com condenações passadas em julgado, a exemplo dos próprios sistemas de execução penal, Sistema Integrado de Segurança Pública, dentre outros diversos, cuja interconexão possibilita com tranquilidade a implementação da norma. Em síntese, as informações constantes no cadastro já são disponibilizadas aos órgãos de Estado, sendo a única obrigação constante no projeto a realização do filtro de tais informações, compilando-as em cadastro único e sua divulgação via sítio eletrônico, medidas todas que são plenamente atingíveis pela administração com os recursos dos quais já dispõe, não havendo razoabilidade à alegação no sentido de acréscimo de despesa por mera destinação temporária de reduzido número de servidores para a organização tecnológica e de programação necessária para o cumprimento da lei aprovada por esta Casa. Assim sendo, estando superadas as questões atinentes à constitucionalidade e juridicidade da matéria pela admissibilidade aprovada por unanimidade na CCJ, vejo por bem que, no que tange os aspectos de observância obrigatória por este colegiado, não vislumbro óbice a regular tramitação da matéria neste Parlamento. Diante do exposto, voto no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação, com fundamento nos artigos 73 e 144 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa pela admissibilidade do prosseguimento da regimental tramitação do projeto de lei 443/2024 e no mérito pela aprovação, presidente. Pela aprovação, parecer e voto do eminente deputado Gessé Lopes ao projeto de lei 0443/2024, da autoria do deputado Alex Brasil,
Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência, com a palavra. Senhoras e senhores, relatório e voto ao projeto de lei 213.1 de 2022. Trata-se de exame de um projeto de lei de autoria do eminente deputado Gessé Lopes, o qual dispõe sobre as taxas estaduais. O objetivo principal é reduzir as taxas de segurança preventiva em partidas de futebol, tanto amadoras quanto profissionais, e direcionar a arrecadação diretamente aos batalhões da polícia que prestam o serviço da segurança nesses eventos. O projeto foi inicialmente apresentado na legislatura anterior, porém, devido ao encerramento da mesma, foi arquivado. E, em 23 de fevereiro de 2023, o projeto foi reaberto e está sob a relatoria desse deputado. A proposta visa reduzir valores das taxas cobradas por hora de policial militar em eventos esportivos e garantir que os recursos arrecadados sejam integralmente destinados aos batalhões de polícia militar responsáveis pela prestação de serviço. O autor justifica a proposta argumentando que qual forma de distribuição dos recursos não beneficia diretamente as unidades de polícia militar que atuam na segurança dos eventos e que a redução das taxas poderia incentivar a realização de mais eventos esportivos, beneficiando a comunidade e fomentando a economia local. Durante a tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto foi objeto de análise de diligências, incluindo a manifestação de diversos órgãos e entidades, como Secretaria de Estado da Fazenda, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, e a FESPORT, e a Federação Catarinense de Futebol e clubes de futebol. E as manifestações abordaram os aspectos financeiros, orçamentários e de mérito da proposta. Vamos ao voto. Cumpre a este órgão fracionário manifestar-se junto à compatibilidade do Plano Plurianual à Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como quanto à adequação do orçamento anual, das proposições que dependem da análise sobre aspectos financeiro e orçamentário. Ao analisar o projeto de lei sobre a ótica da Comissão de Finanças e Tributação, é necessário considerar os impactos financeiros e orçamentários decorrentes da proposta. Assim que, 1. Impacto financeiro orçamentário. A proposta de redução de taxas de segurança preventiva e eventos esportivos pode implicar em uma diminuição da arrecadação estadual, conforme apontado pela Secretaria de Estado da Fazenda. No entanto, e isso é bom que se frise, a destinação integral dos recursos dos batalhões da Polícia Militar pode otimizar o uso desses recursos, garantindo que sejam aplicados diretamente na melhoria e segurança do próprio evento. Segundo, conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 14, exige que qualquer renúncia de receita seja acompanhada de medidas compensatórias ou demonstrativas de compatibilidade das metas fiscais. No entanto, essa regra se aplica a tributos, cujo objetivo é a arrecadação, como impostos e contribuições. No caso de taxas, a diminuição do valor não caracteriza renúncia de receita, pois há um impacto do equilíbrio fiscal do Estado desde que o serviço continue sendo prestado adequadamente. Como não há extinção da cobrança, e sim a readequação da sua destinação, essa exigência não se aplica ao caso. Frisa-se que taxas são tributos que têm como fator gerador a utilização efetiva ou potencial do serviço público, específico e divisível, quando se é possível a identificação do responsável pelo fato gerador, prestando ao contribuinte ou posto à sua disposição no artigo 77 do Código Tributário Nacional. Essa definição é fundamentada para análise no PL 203.1, pois demonstra que a cobrança da taxa de segurança preventiva nos eventos esportivos está vinculada à prestação de um serviço público divisível, segurança pública específica para esse evento. A diminuição do valor de uma taxa não acarreta na renúncia de receita, pois as taxas possuem natureza jurídica distinta de impostos. Quanto aos impostos, têm como característica a arrecadação sem a sua contraprestação direta. As taxas são cobradas em razão da prestação de um serviço público específico e divisível, conforme estabelece o artigo 77 do Código Tributário Nacional. Assim, a redução do valor de uma taxa não implica em perda de arrecadação estatal, mas sim na adequação ao custo real do serviço prestado. Isso ocorre porque o valor da taxa deve corresponder ao custo da atividade estatal
prestada ao contribuinte. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Supremo Tribunal de Justiça já consolidou que a taxa não pode ter caráter arrecadatório, mas deve guardar a relação direta com o custo da prestação de serviço. Assim que o serviço possa ser prestado por um custo menor, a redução da taxa não é uma renúncia de receita, mas sim a adequação legal dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No contexto do projeto, a modificação proposta não extingue a cobrança, mas apenas altera sua destinação. Isso reforça que não há renúncia, mas sim a reorganização da distribuição dos valores arrecadados. Na verdade, há um potencial de aumento de receita indireta, gerando efeitos econômicos positivos. Estimula a arrecadação e a realização dos eventos esportivos, ao reduzir o custo do policiamento para organizadores e clubes, incentivando um maior número de jogos e eventos. Aumento da arrecadação com outras receitas estaduais, provenientes de eventos, como impostos sobre bilheteria, consumo e publicidade. Portanto, a redução do valor da taxa não se configura como renúncia de receita, pois não representa a abdicação de um valor arrecadatório, mas sim um ajuste à realidade do serviço prestado, desde que o serviço continue sendo financiado adequadamente. Não há qualquer infração da lei de responsabilidade fiscal e nem prejuízo ao orçamento. Considerando os argumentos, ao mérito agora, considerando os argumentos apresentados pelo autor e a destinação dos valores arrecadados diretamente para os batalhões responsáveis pela segurança nos eventos, pode-se trazer melhorias na qualidade de serviço prestado. Além da redução de taxas, se pode estimular a realização de eventos esportivos. Ainda há de se falar na melhoria da eficiência e da aplicação dos recursos, como destinação direta dos valores aos batalhões que realizam o serviço e fortalece a eficiência da gestão dos recursos, pois permite o uso mais ágil e adequado dos valores arrecadados, reduz a burocracia envolvida na distribuição dos recursos e garante o incentivo direto na unidade que presta o serviço, permitindo segurança na qualidade do atendimento. Dessa forma, não se pode olivar que o projeto de lei em exame no âmbito desta comissão não cria despesa pública, mas sim a realocação eficiente dos valores arrecadados e assim está compatível e adequada à legislação orçamentária vigente. Além disso, a proposta apresenta efeitos positivos para o fomento ao esporte, para a segurança pública, garantindo o melhor uso dos recursos arrecadados. Ante ao exposto, não havendo óbice de ordem financeira orçamentária, voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 203.1/2022, tendo em vista que estão atendidas as previsões regimentais a que se refere o artigo 73 do Regimento Interno. No mérito, pela sua aprovação, com base na existência de impactos negativos às finanças públicas e aos benefícios gerados pela medida, nos termos da emenda modificativa acostada aos autos e aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Senhores deputados, é pela aprovação, parecer de voto do eminente deputado Sargento Lima, ao projeto de lei 0213.1/2022, de autoria do deputado Gessé Lopes e outros. Sua Excelência emitiu o seu relatório de voto, faz pela aprovação, como já disse, no entanto, com a emenda modificativa aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Presidente. Deputado Gessé Lopes, com a palavra. Queria parabenizar, agradecer ao deputado Sargento Lima pela relatoria impecável, irretocável do projeto e no cerne do que a gente está se propondo a fazer. Aqui é um projeto que nós vamos matar duas cobras com uma cajadada só. Hoje a Polícia Militar ela disponibiliza alguns serviços para entidades privadas, tais como particulares de desportivos, transporte de valores e bens de valores, rondas programadas, escoltas privadas e interdição de vias públicas. Por exemplo, no caso do futebol, e a gente sabe que o futebol, ele, não só para os catarinenses, para o Brasil, é uma cultura, e sabemos o quanto é caro fazer futebol. E os estádios hoje sofrem com as taxas que tem que pagar para a polícia fazer o policiamento. E sendo que eles são cobrados de acordo com a quantidade de policial disponibilizado, mas o policial em si não recebe nada. Quem recebe é a Fazenda. E a Fazenda repassa para a polícia, pelo serviço que a polícia prestou, apenas 33% dessas taxas.
E como bem disse o deputado Sargento Lima, a taxa não tem previsão orçamentária. Então, é uma coisa que é um serviço que pode ser prestado ou não. Um ano pode ter mais, o outro ano tem menos, mas tem um cálculo médio aqui dessa prestação de serviço, que, em suma grande maioria, é prestado pela Polícia Militar, de R$ 80 mil por mês dessa arrecadação. A Polícia Militar, que exerce a função, nesses casos, em quase 100% dos casos, ganha R$ 26 mil. E quem ganha é a polícia, o comando geral, a polícia, né, como um todo, e não quem prestou o serviço. Então, o nosso projeto, além de diminuir, né, pela metade essa taxa para facilitar a vida do empreendedor, do empresário, nesse caso, do futebol, que precisa do trabalho do policiamento, diminui a taxa pela metade, porque nós já somos grandes pagadores de impostos, e o policial, na atividade dessa ocasião, não ganha nada por isso, somente o Estado. Então, a gente pode diminuir pela metade para facilitar o empreendedor, para aliviar para o empreendedor, para os clubes de futebol também, a prestação de serviço da Polícia Militar, e fazendo com que esse valor seja 100% destinado aos batalhões que prestaram o serviço, que na ocasião não acontece, que aqueles 33% arrecadado que a polícia recebe, ele é para a polícia do Estado inteiro, sendo que quem for lá prestar o serviço, por exemplo, na cidade de Criciúma, o policial de Criciúma, eles é que precisam receber aquele valor como incentivo, como motivação. Não chega para eles. Vai para a polícia, né, vai para os cofres da polícia. Então, não tem um retorno lá para eles. E saibam que o policial não gosta de fazer policiamento em estádio de futebol. Eles não gostam. Por quê? Porque lá tu vai ter que ir lá cuidar de bêbado, de pessoas exaltadas, e às vezes entrar em conflito, que nem são pessoas que são bandidos. Então, eles não gostam muito, eles não têm prazer em dia de jogo ir lá fazer o policiamento. Então, o que a gente pode fazer para agradar a polícia que vai lá é que a polícia local tenha uma disposição de um valor melhor para suas melhorias, para a compra de equipamento, para a compra de EPI, para a compra de coisas que a própria polícia local, que realiza o trabalho, possa receber esse valor e fazer os seus investimentos. Então, o nosso projeto de lei ele visa isso, diminuir pela metade o custo da operação policial para esses eventos privados, e que 100% desse valor seja destinado para o batalhão, para o destacamento, para a polícia que realmente proporcionou o trabalho contratado. Continua a discussão. Deputado Mário Mota. Senhor presidente, deputados Gessé, Lima, Jair, deputada Paulinha, que estava conosco até agora, eu achei muito interessante as manifestações das diligências, cada uma puxando exatamente para a sua forma de pensar, de observar o fato. A manifestação da Secretaria da Fazenda pondera que configura, sim, uma renúncia permanente de receita tributária sem a correspondente estimativa de impacto orçamentário e financeiro. No entanto, já há um parecer do Tribunal de Contas do Estado que caracteriza benefício fiscal apenas quando há o privilégio a um determinado setor, o que não é o caso. Portanto, desconfigura completamente, com todo o respeito à Secretaria da Fazenda, do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O parecer da Procuradoria acompanha os apontamentos da Fazenda, o parecer da Polícia Civil, que não está diretamente envolvido, sem óbices, e aí nós chegamos a um parecer da própria Polícia Militar que levanta uma possível inconstitucionalidade que já foi reconhecida em outros estados brasileiros. Da própria cobrança de uma taxa para isso, como se a polícia já recebesse, efetivamente, os impostos e por aí afora. A emenda modificativa, a Federação Catarinense de Futebol também lembra dessa inconstitucionalidade da cobrança de qualquer taxa para isso. A emenda modificativa apresentada pelo deputado Gessé Lopes, aparentemente abrindo de maneira relativamente genérica, e o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, do deputado Napoleão, pela constitucionalidade e admissibilidade do projeto. Eu entendo que, se você observar especificamente, há uma renúncia, mas não especificamente ao Estado, uma vez que não há comparatividade entre o que recebia e o que recebe, uma vez que a taxa vai exatamente para a Polícia Militar. Então, eu
elogio também o parecer dado pelo deputado Sargento Lima e voto pela aprovação, entendendo que se tivéssemos que discutir anteriormente, e não é o caso nesta Comissão de Finanças, seria a constitucionalidade da cobrança de uma taxa para algo que já tem orçamento para ser executado. Eu sou pela aprovação, fazendo apenas essa ponderação. Deputado Jair Mioto, para a sua manifestação. Senhor presidente, eu, da mesma forma, voto também pela aprovação, entendendo que o prestador de serviço, que é justamente o batalhão local, precisa ser prestigiado. E também o que nós pudermos reduzir de taxa de imposto nesse país, no nosso estado especificamente, tanto melhor para a iniciativa privada, para os esportes, para os eventos. Então, voto pela aprovação. Senhores deputados, não havendo mais... Quer falar ainda, deputado Sargento? Pois não, Vossa Excelência, com a palavra. Ali também, levantando a situação, né? Quanto a essa observância ali do que foi relatado ali pelo deputado Mário Mota, Vossa Excelência frisou bem, mas isso aí também já foi repassado em 2 situações pelo Supremo Tribunal Federal, da análise dessa situação, que não se trata de se abrir mão de forma alguma de arrecadação. O próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já pacificou essa situação, levantando já esse ponto também. E para aqueles que nos assistem, é algo que, e como conhecedor do trabalho prestado, também posso afirmar para vocês, onde anteriormente estaria um policial, hoje você coloca a condição de se colocar 2 policiais trabalhando com o mesmo valor. Isso é o que eu, no meu entendimento, do ponto de vista do indivíduo que está recebendo o serviço ali dentro do estádio ali, né? O clube ele tinha condições de pagar 5 pessoas, o evento religioso ele tinha capacidade de pagar 10 policiais para fazer a segurança daquele evento. Amanhã consegue pagar 20, ou seja, você consegue dobrar o efetivo, utilizando o mesmo valor que estaria utilizando anteriormente. E quando se fala de que vai ficar lá na OPM, na Organização Policial Militar, esse valor, aí sim vem o grande diferencial, porque quando nós não possuímos batalhões especializados na região, ou os batalhões de choque, os pelotões de patrulhamento tático, as companhias de patrulhamento tático, isso aí volta lá para o policiamento ordinário, que muitas vezes lhe falta ainda ali aquela OPM de adquirir uma caneleira, uma joelheira, um material mais específico, mesmo que é voltado para as ações de trabalho com grandes multidões, né, de controle de distúrbio civil. Então, isso aí é uma injeção de recursos dentro do próprio município, que muitas vezes o batalhão vai comprar ali, fazer uma simples reforma na sua unidade lá no município, no material de construção do município que ele vai estar comprando para fazer essa reforma ali dentro. Ali. O recurso fica lá para consertar uma viatura na oficina daquele município. Então, mais uma vez, reforço ali que fiquei muito feliz de poder ser o relator desse projeto, tá, deputado Jessé Lopes, e vamos ter a oportunidade ainda bastante de conversar sobre ele no plenário. E parabéns mesmo, que a nossa intenção é bem essa que o deputado Jair falou aqui, é diminuir impostos, o que a gente puder fazer para poder melhorar a vida de quem empreende nesse país, nós faremos aqui. Só uma consideração final. Então, é isso que o deputado falou, que o Estado já fornece um serviço, já pode fornecer um serviço sem um custo, porque a gente já paga por isso, eles já têm a estrutura, e tanto é que o dinheiro não volta para quem fez o serviço, né? Não aplicou o serviço, então, ou seja, não tem um custo, né? E R$20 mil, por exemplo, nos cofres da polícia ou nos cofres do Estado não é nada, mas R$20 mil para um batalhão, eles fazem muita coisa. Então, o projeto de lei ele visa otimizar essa questão. Também acho que não devia ser cobrado, mas, por outro lado, talvez viraria, né, banalizaria, né? Todo mundo ia querer um trabalho da polícia de forma... Né, e aí todo mundo ia ter o direito, né, de fazer, e acabar uma falta de efetivo da polícia atrapalhar um pouco. Eu acho que a taxa ela é bem-vinda, mas a gente pode flexibilizar nesse sentido.
Senhores deputados, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação, parecer e voto do eminente deputado Sargento Lima, que é pela aprovação da matéria, com a emenda modificativa aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores deputados concordam como se encontra aprovado. Senhores deputados, deputado Antídio Lunelli não pôde comparecer. Vamos deixar para a semana que vem. Tem um projeto em meu poder, que é o projeto de lei 0563/2024, de autoria do eminente deputado Matheus Cadorim, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica no Estado de Santa Catarina. Projeto muito interessante, muito importante, e que eu faço questão de tratar junto a Vossa Excelência. A presente proposta legislativa visa instituir, no âmbito do Estado de Santa Catarina, a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, com o objetivo de consolidar os princípios fundamentais de livre iniciativa e livre exercício de atividades econômicas previstos na Constituição Federal e regulamentados pela Lei Federal 13.874, de 2019, e também pela legislação catarinense, que é a Lei 18.091, de 29 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a dispensa de atos públicos de liberação para atividades econômicas de baixo risco. No entanto, a aplicação desta norma tem demonstrado limitações práticas que precisam ser superadas. Este projeto visa modernizar o tratamento normativo dessas atividades, harmonizando-o com os avanços promovidos pela Lei 13.874 e as diretrizes do Comitê de Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legislação de Empresas e Negócios. Com a aprovação da presente lei, as atividades de baixo risco poderão ser regulamentadas por meio de decreto estadual, assegurando maior flexibilidade e celeridade na atualização das disposições em resposta às demandas do setor produtivo. Isso permitirá que o Estado ofereça um ambiente de negócios mais dinâmico e desburocratizado, estimulando a inovação, o investimento e a geração de empregos. Os princípios que fundamentam esta proposta incluem a liberdade no exercício de atividades econômicas, a boa-fé do particular perante o poder público, a intervenção subsidiária do Estado e o reconhecimento da vulnerabilidade do particular diante do amparo estatal. Esses valores reforçam a segurança jurídica e incentivam o empreendedorismo ao simplificar o relacionamento entre o setor privado e o governo. Ao alinhar-se com os parâmetros da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, esta proposta reafirma o compromisso de Santa Catarina com um ambiente econômico moderno, competitivo e sustentável. O fortalecimento da liberdade econômica e a superação das limitações da legislação atual garantirão que o Estado continue sendo um modelo de desenvolvimento para o Brasil. Dessa forma, a aprovação desse projeto é essencial para impulsionar a economia catarinense, promovendo a desburocratização, a inovação e a eficiência administrativa em benefício de toda a sociedade. Por essas razões, o meu voto é pela aprovação da matéria. No entanto, examinando toda a legislação pertinente, não há qualquer repercussão financeira, nem positiva, nem negativa. Simplesmente esta comissão examina no mérito a questão orçamentária e financeira, cabendo outras comissões entrar no mérito desse projeto de lei. Eu entendi ser importante, eu recebi visitas de representantes de associações comerciais e industriais de vários municípios, que acham extremamente importante a aprovação desse projeto de lei. Realmente, quero aqui parabenizar o deputado Matheus Cadorim pela iniciativa desse projeto de lei. Então, esse é o meu voto, que é pela aprovação da matéria, cientificando que não há repercussão financeira nem negativa nem positiva. Coloco em discussão, parecer e voto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontra aprovado também por unanimidade. Senhores deputados, não há mais matéria a deliberar, razão pela qual dou por encerrada a presente reunião, deixando outra convocada ordinariamente para quarta-feira da semana que vem. Muito obrigado e um bom dia.